das coisas que eu conheci em Deus foi o seu amor. O amor de Deus é algo incomparável. Nós não temos como dimensionar o amor que Deus tem pelo seu povo. O amor de Deus, não conseguimos, então, parece às vezes nem dar características que conseguisse trazer a nós essa realidade de amor. Então o apóstolo Paulo diz que ele deu uns para apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. Diz a Bíblia que é para o aperfeiçoamento dos santos. Então isso indica que nessa caminhada que nós temos com o Senhor, nós precisamos ser aperfeiçoados. Quem precisa ser aperfeiçoado aí, ergue tua mão assim, Acho que todos nós, né? Quem é perfeito já agora, ergue a mão quem é perfeito aí. Ó, tem gente perfeita aí? Não. Todos nós precisamos ser aperfeiçoados. Todos os dias, todo momento, cada manifestação do poder de Deus vem com o objetivo de nos aperfeiçoar. Toda vez que eu vou ministrar a palavra de Deus, a gente fica um pouco ressabiado, assim, né? Temeroso, e até é sadio isso, como nós já sabemos. E eu ministro muitas vezes, todos os dias, né? Até chega no domingo assim, confesso que o meu físico está bem cansado, né? Bem exausto, minha garganta já um pouco debilitada, porque a gente vem falando, e a resistência humana é bem pequena. E aí eu estava falando com Deus ali, né, durante todo o culto. Senhor, a gente precisa ser fortalecido. Eu preciso ser fortalecido. Eu preciso que o Senhor me fortaleça, Senhor. Mais uma vez vou ministrar a sua palavra. E na hora do louvor, aquela presença gostosa, né? Ela vem sobre a gente, ao mesmo tempo te refrigera, ao mesmo tempo é um calor gostoso, assim, que você percebe Deus preenchendo as suas lacunas, preenchendo o seu interior, fazendo aquela conexão com a alma, com o espírito, assim, e você jubila, porque você vê que um Deus tão poderoso, tão cheio de glória, né? Tão maravilhoso, Ele conhece o nosso endereço, conhece os nossos limites e nos visita desta maneira tão graciosa que nos fortalece. Então nessa noite, que o Senhor venha nos aperfeiçoar, que Ele deposite em nós um pouco mais daquilo que é dele, né? Para que a gente assim possa continuar essa caminhada até o dia que Jesus voltar, ou até o dia que nós formos ao encontro. Pregar a palavra, eu aprendi com Jesus que as melhores ministrações, elas são feitas assim, indivíduo para indivíduo, né? Eu vi Jesus fazer muitas pregações, mas nenhuma parece assim, foi tão assim, pessoal, tão íntima, como a que ele pregou a samaritana, não é verdade? Ele sozinho com ela, sem uma plateia, sem ninguém para bater palma, sem ninguém para dar um glória a Deus, sem ninguém para ouvir, a não ser uma mulher que tinha muitos maridos, né? E este Jesus vai se revelando a esta mulher que viu Jesus uma vez, depois Jesus ficou ali 2 dias. Que tremendo, não é verdade? Que tremendo isso. E ela se converte assim, por uma palavra, por uma pregação, ela se converte e toda aquela aldeia samaritana vem então ao encontro de Jesus e a salvação chega até o samaritano porque era necessário passar por Samaria. E daí agora você olha para Pedro, um homem que andava dia e noite com Jesus, comia, bebia, né? Talvez deu uns mergulhos no Jordão ali junto com Jesus, deu risada com Jesus e passou 3 anos e pouco com Jesus. E agora Jesus fala assim, na hora que você se converter, rapaz, você vai ser uma bênção, hein? Mas você precisa de conversão. Então, a conquista de uma conversão é o tema desta mensagem. Quero ser bem breve, porque nós hoje temos um memorial
maravilhoso, que devemos dar uma ênfase cada dia maior para a ceia do Senhor. Devemos criar esta ênfase, né? Porque o Senhor trouxe a nós tudo dele para nós, inclusive o Pentecoste, né? Eu vim para a Assembleia de Deus porque eu me considero uma pessoa pentecostal. Eu acredito no Pentecoste, nos dons do Senhor, os dons do Espírito Santo. Então, a conquista de uma conversão. Aí você vê muitas conversões. Pessoas convertidas, por exemplo, a doutrinas que não acreditam nos dons. Não é verdade? Você vê pessoas aí, enfatizam, né? João Calvino e outros aí que creem nessa doutrina. Não precisa ficar falando em língua estranha. Para que isso? Né? Para que ficar falando algo que ninguém entende? E são muitas lutas que você vê em doutrinas lançadas assim. São doutrinas antipentecostal. João Calvino, para mim, é um dos maiores antipentecostes que existe. No meu ponto de vista, eu tenho o direito de tê-lo, tá? Então, eu vejo aqui que Jesus falou assim: Simão, Satanás vos pediu para se andar como trigo. Ou seja, o diabo, ele achou uma oportunidade em você. E ele fez este pedido para ele entrar na sua história. Ele achou uma oportunidade em você, Simão. Mas aí Jesus diz assim: mas eu roguei por ti. Ou seja, eu orei por você. Jesus, então, o que Jesus está fazendo? Ele está revelando os planos de Satanás para Pedro. Os planos que o diabo tem com Pedro. Por isso algumas pessoas dizem assim, na minha oração eu falo assim: Satanás, eu amaldiçoo todos os seus planos. Aí a pessoa fala: você está amaldiçoando esse plano do capeta? Ué, porque ele não tinha plano contra Pedro? Será que ele não tem plano contra mim? Plano contra você? Você acha que não? Eu acho que tem. Eu creio que tem. Porque Jesus está dizendo a Pedro aqui, ó: o diabo, ele tem um projeto contra você. E ele achou uma oportunidade para fazer isso. E ele fez um pedido. Você já imaginou o diabo orando? Não, né? Quase ninguém pensa nisso. Quando eu falo disso, eu acho que eu sou meio maluco, né? Mas eu imagino o diabo de joelho lá: ai, Deus, dá Pedro para mim. Eu quero Pedro, eu quero Pedro, eu quero ficar com Pedro. Pedro é meu, olha, ele tem isso, ele parece comigo. Você já imaginou o diabo orando por você? Não quer nem pensar nisso, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos seguir em diante, então. Então, Jesus ora por esse Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, Jesus, tendo a revelação que o Pai trouxe para ele, ele olha para a revelação e ele faz uma intercessão por este alvo de Satanás. Assim Jesus intercede por mim e intercede por você, para que a nossa fé não desfaleça. Aleluia por isso. Glória a Deus por isso. Aleluias. Porque o Espírito de Deus intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis, para que a tua fé não desfaleça. Então Jesus, depois de revelar a Pedro os planos do inimigo, Jesus revela os planos dele para Pedro. Olha, Pedro, eu tenho planos com você. Tenho projetos na tua vida. Eu tenho coisas, Pedro, que eu quero realizar com você. Você nem imagina, você não calcula a dimensão, o tamanho, nem a proporção daquilo que eu quero fazer, Pedro, na tua vida. Assim você e eu também não temos essa noção, mas nós podemos ter a convicção que os propósitos, planos de Deus, ainda que eles sejam um alvo do diabo, para que o diabo não queira deixar acontecer na nossa vida, existe, aleluia, um marco poderoso, um memorial que fazemos todo mês, proclamando este sangue que nos purifica, aleluia. Um sangue, há um poder sobre este sangue. Uma vez eu escutei um debate, as pessoas debatendo se o que tinha poder era o sangue ou se era o nome de Jesus. É uns debates meio inúteis, né? Vamos falar a verdade, né? Está claro que os dois têm poder. Se o sangue de Jesus te purifica,
Já pensou? O pecado é o maior inimigo do homem. E o sangue de Jesus, ele tem o poder de ir lá e abater esse inimigo e destituir ele. Será que tem poder ou não? Tem poder. Então o sangue tem poder. O nome tem poder? Lógico que tem poder. Até o sopro de Jesus tem poder. Ele soprou o Espírito dele sobre os seus apóstolos. Queridos, mas há uma batalha forte, para que você não seja uma pessoa convertida. Para que você não seja convertido. E nessa batalha, se você não está orando, eu volto a frisar, o diabo está interessado em você. O diabo está muito interessado na tua alma. E ele vê um momento que ele pode devorar Pedro, dominar Simão. Mas Jesus revela os planos do inimigo. Jesus também revela os seus projetos com Pedro. E ele diz assim: você tem fé, mas você não tem conversão. Que coisa interessante, não é verdade, queridos? Você viu isso? Você pode ter fé, mas não ser convertido. Já conheceu alguém assim? Já? Quem que é a pessoa que você conhece assim? É aquela que você olha no espelho todo dia? Ou não? Não? Porque eu olho para mim todo dia no espelho, pastor Robson, e eu penso que eu preciso mais e mais do Senhor. Mas tem pessoas que esqueceram essa lógica. Mas o próprio apóstolo Paulo diz: para o aperfeiçoamento. Queridos, eu e você não somos perfeitos, mas nós somos aperfeiçoados todos os momentos por Deus. Aleluia. Pedro, você até tem fé, mas você não é convertido. Amados, às vezes é melhor uma pessoa muito convertida com pouquinha fé. Às vezes uma fé pequenininha, mas ele é bem convertido. Ele trouxe Jesus para a vida dele. Ele copia os atos de Jesus ali. E quando Jesus revela os planos do diabo, você quer ver o crente ficar bravo? É quando você fala para ele que o diabo está nele. Rapaz, o cara fica bravo. O crente fica possuído de ira. Eu não tenho o diabo. Só a resposta dele já mostra que ele está com o capeta. Está pensando que eu sou o quê? Está pensando que você é um pecador igual eu. Não tem diferença nenhuma. É isso que eu penso de você. Porque é a mesma coisa que eu penso de mim. Entendeu? Eu penso de você que você precisa ser aperfeiçoado. E eu penso que eu também preciso ser aperfeiçoado. Eu penso que eu tenho falha. E eu penso que todos aqui têm falha. Ou não? Estou errado ou estou certo? Será que estou certo? Penso eu que estou. Permaneço dessa forma então. Então Jesus, vendo isso, ele revela a Pedro os planos de Satanás, até a oração que o diabo está fazendo por ele, fazendo um pedido. Olha Pedro o que ele responde: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto a prisão como a morte. Sabe o que quer falar isso? Ô Jesus, o senhor não me conhece, rapaz. O senhor deve estar falando de outro Simão, porque o senhor vai ver, o senhor não me conhece não. Está pensando o que de mim? Falar que eu estou aí com o capeta junto comigo, eu estou junto com o capeta aí. Que coisa é essa aí? O senhor não me conhece. E eu vou provar para o senhor que o senhor está errado. O camarada viu Jesus ressuscitar um morto de 4 dias. O camarada andou em cima da água com Jesus. O camarada comeu do pão que Jesus multiplicou. O camarada viu Jesus transfigurado no alto do monte. Mas não consegue acreditar na palavra de Jesus. Pode isso? Então eu e você talvez pode andar muito tempo com Jesus e não está crendo na palavra dele. Sabe por quê? Por causa da nossa soberba. Porque somos orgulhosos e presunçosos e gostamos de crer em nós mesmos. É por isso.
Mas o que é maravilhoso aqui? Sabe o que é maravilhoso? Por isso o nome de Jesus é maravilhoso. Olha, Jesus está vendo. Vem aqui, Simão, um pouquinho. Vem aqui, Simão. Põe sua Bíblia ali. Vem aqui um pouquinho, Simão. Eu agora vou ser Jesus, pelo menos um pouquinho. Aqui está o Simão, meu companheiro. Conheci ele pescando. Conheci ele não pegando peixe. Ele está pescando, não pegou nada. Já foi pescar e não pegou nada? Eu já fui. E o Simão aqui foi pescar e não pegou nada. E eu, Jesus, chego na vida de Simão. Ó, Simão, presta teu barco aí para mim. Simão emprestou o barco. Agora, Simão, eu vou te dar uma pescaria boa. Vai ali pescar. Simão foi pescar. Ó, agora você vai ser pescador de homem. Você vai andar comigo. E anda 3 anos e meio aí com Jesus. E agora esse Jesus recebe uma revelação que o Simão vai trair Jesus. Olha só o que é isso. O Simão aqui vai negar eu 3 vezes. O que você faria se você recebesse uma revelação de Deus que a tua mulher está te traindo? Já te traiu 3 vezes, vai trair mais. O que você faria se você recebesse uma revelação que o teu marido está te traindo? Ó, pá! É o que você ia fazer. Pode sentar lá, Simão. Obrigado. Mas não é o que Jesus faz. É por isso que ele é maravilhoso. Então ele enxerga que eu sou soberbo, que você é soberbo, que nós pecamos, que nós erramos, mas ele continua intercedendo a Deus por nós, para que os propósitos e projetos dele não venham a perecer na nossa vida. Por isso só ele teve a condição de abrir os selos lá em Apocalipse. Maravilhoso. A conquista de uma conversão. Pedro diz então, olha, Senhor Jesus, o Senhor não tem noção do que o Senhor está falando, não. Acho que agora deu meio que uma falhada aí no Wi-Fi do Senhor com Deus, porque essa informação aí não está legal, não. Eu não sou esse cara fraco que você está pensando, não, Senhor. Chama Jesus de Senhor, mas diz que o Senhor está errado. Quem está certo é o aluno. Mas eu acho que não tem crente assim, né? Vocês acham que tem crente cristão assim? Eu acho que não tem não, né? Tem não, não, tem não. Bom, quando há uma conversão genuína, ela é pautada na verdade. Porque, queridos, não há salvação sem conversão. Não tem, tá? Se não houver conversão, não tem salvação. E uma das características de uma pessoa convertida é a humildade. Ser humilde. Uma pessoa que não é humilde, ela não é convertida. Ela não é convertida se ela não tiver humildade. Então a primeira coisa que eu e você devemos buscar todos os dias é sermos simples, humildes, reclinar nossa cabeça na hora de orar e falar: Senhor, olha só quem eu sou, Pai. Se o Senhor não me ajudar, eu estou perdido. Se o Senhor não estiver comigo, o que eu vou fazer? Este mesmo Pedro falou: nós não podemos te deixar, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Olha só. Ele tinha fé, ele acreditava em Deus, ele acreditava em Jesus, mas não era convertido. Conversão, nós conquistamos isso em Cristo Jesus, buscando todo dia, todo momento, toda hora, cultuando, louvando a Deus aqui na igreja, mas sendo cristãos lá no nosso dia a dia. Ser um cristão, uma das características disso é copiar a Cristo, é se parecer com Cristo, é parecer cada dia mais com Jesus. Então este Jesus intercede, continua amando este Pedro que vai negar. E ele ainda diz assim, tornou-lhe Jesus a dizer, né? Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes tenhas negado que me conhece. Um traidor
Se você tivesse essa revelação da pessoa que vai te trair, você continuaria orando por ele? Você continuaria desejando que ele se salvasse? Ou você ia pôr ele embaixo do teu joelho? Não é assim, né? Expressão antiga, eu vou pôr aqui, ó. Fulano está aqui, ó. Embaixo do meu joelho. Isso é falta de conversão. Identificar a falta de conversão não é simples, tá? Mas é possível. No relacionamento com Jesus, Jesus ele vai nos revelando aonde nós não somos convertidos. Ele vai se revelando a nós, ele vai revelando a nossa existência nele e a nossa existência fora dele. Então a nossa parte que existe em Cristo pela fé nós devemos trazer a parte que não está em Cristo para Cristo. Devemos fazer isso todos os dias. Igual um garimpeiro que vai procurar pedras preciosas, ouro, ele persiste todo dia. Ele persiste, ele não consegue achar algo de valor hoje, mas ele continua escavando, ele continua fuçando a terra, ele muda de lugar, ele procura, até que ele encontra aquilo que é valoroso. E o que é valoroso? Eu e você encontrar o que em nós não está em Cristo. Isso é muito valoroso, porque quando eu encontro, eu tenho a oportunidade de trazer aquilo do mundo da carne nas mãos do capeta, eu posso trazer para Jesus. E aí em Cristo eu vou me estruturando, vou conquistando essa conversão que tanto é importante para a nossa vida. Ah, mas eu já sou isso, mas eu já sou aquilo, mas eu já sou crente há tanto tempo, eu sou isso, eu sou aquilo. Querido, nós não somos nada sem Jesus. Sem mim podereis fazer tudo. Sem mim nada podeis. Então essa parte minha que está fora de Cristo, ela não é nada. Eu preciso estar em Cristo. Então, amados, que nesta noite nós viemos ter esta realidade em nós, que nós devemos buscar em Cristo a transformação do nosso ser, neste processo de aperfeiçoamento. Muitos aqui sabem que eu não creio que o sofrimento da carne, sofrimento de doenças, de miséria e fracasso, traga o aperfeiçoamento. Eu não creio nisso. Quem acredita nisso é os espíritas, tá? Os espíritas acreditam que ele sofre uma encarnação inteira, aí ele fica um pouco melhor, mas não está muito bom ainda, ele tem que reencarnar, daí ele sofre de novo naquela outra reencarnação, aí ele melhora mais um pouquinho, aí vai reencarnando, mas eu creio no que Jesus falou, que todo aquele que é nascido da carne é carne. Então se eu morresse, eu Emerson morresse, e eu voltasse a reencarnar numa outra criança no ventre de uma mulher, eu ia nascer espírito ou ia nascer carne? Eu nasci carne. E se eu nasci carne, eu nasci o quê? Pecador. Então, o aperfeiçoamento não é pelo sofrimento de um câncer, de uma dificuldade financeira, não. O aperfeiçoamento é através de Cristo. Somente Jesus pode nos aperfeiçoar através do teu sangue e nos apresentar a Deus remido, nos apresentar a Deus lavado, nos apresentar a Deus salvos. Salvos da condenação do inferno. Salvos da condenação do inferno a qual o pecado quer nos empurrar. E se há um fato sobre todo ser humano, é que ele está condenado ao inferno. Se ele se converter e deixar os seus maus caminhos, se ele se converter a Cristo, então ele sai desta condenação e agora ele está em Cristo Jesus, e por Cristo ele está salvo
da condenação do inferno. Quase ninguém mais fala do inferno, né? Acho que o inferno ficou superlotado, fecharam as portas. Deve estar construindo um inferno novo. Ninguém mais fala do inferno. É que o inferno não dá ibope, você não dá glória a Deus, sabe? Você não vai nem querer me ouvir de novo depois dessa pregação, mas não tem problema com você. O meu problema é com Deus, entendeu? E o seu também é com Deus, viu? Você não tem problema comigo não, porque eu não tenho com você. A dificuldade que nós podemos ter é entre nós e Deus. Pode ter algo aqui que não deixe eu ter comunhão com Deus. E a falta de comunhão com Deus leva o homem a perecer eternamente. Não cantará o galo. Jesus batalha pela nossa conversão, para que ela exista, para que ela seja verdadeira e para que ela permaneça.